Olá pessoal, meu nome é César Tofanini e na aula de hoje a gente vai falar sobre ponteiros e alocação dinâmica de memória. Eu vou falar um pouquinho da parte teórica, alguns conceitos, como funciona a segmentação de memória em C, e depois a gente vai fazer alguns exemplos também na linguagem C. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho como que é a distribuição de memória, como é que o C distribui a memória nas diversas partes, como ele segmenta isso. A gente tem 5 áreas tipicamente são usadas por programas em C. A primeira é onde fica o programa de fato, depois a gente tem uma área para dados globais inicializados, uma área para dados globais não inicializados, e depois a gente tem a stack e o heap. Eu traduzi aqui stack como pilha e heap como amontoado, mas não é muito comum na literatura ter essa tradução. Só para tentar deixar um pouco mais diferente para vocês entenderem melhor, porque se você procurar a tradução de heap, ele também vai traduzir como pilha. Tá? A grande diferença entre a pilha, que é o stack, e a pilha, que é o heap, é a forma de organização disso. O stack é uma pilha organizada, ordenada, com bloquinhos de memória um em cima do outro. Então, o C usa essa área ordenada de memória para guardar as variáveis locais e as informações sobre as funções que estão sendo executadas. Então, se você olhar aqui para a pilha, a parte de baixo da pilha aqui seria o equivalente à função main. Quando a função main chama outras funções dentro do programa, ele vai empilhando essas funções e essas áreas de memória. Cada função tem uma área de memória sua, própria, onde ficam as variáveis locais. E esse empilhamento que ele faz é para fazer essa segmentação entre as memórias de cada uma das funções. Conforme uma função vai chamando a outra, vai empilhando. Conforme as funções vão terminando, vão desempilhando até chegar na função main e terminar. Já o heap é uma pilha também, né, um amontoado, mas de forma sem uma ordem particular, né, não tem uma ordem específica de como isso está organizado. Por que isso acontece? O heap é utilizado para alocação dinâmica de memória, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas basicamente a gente pode alocar uma área, desalocar essa área, depois alocar de novo uma área maior, desalocar uma área menor, enfim. Pode ficar buracos na memória. Então, normalmente o heap é considerado um amontoado, né? Não é uma pilha bem organizada. Por isso que tem essa diferença aí. Bom, o primeiro segmento é o segmento de texto ou de código. É a área do programa onde está o programa compilado de fato. Quando você escreve seu código fonte e compila, ele gera um arquivo objeto. Esse arquivo objeto, que é código de máquina, que é de fato executável, ele também fica na memória, fica alocado lá. Então a área onde o seu programa está alocado para rodar é o que a gente chama de segmento de texto. Depois a gente tem o segmento de dados inicializados e o segmento de dados não inicializados. São duas áreas de memória onde a gente guarda as variáveis globais, são as variáveis que são definidas fora das funções. Se eu definir uma variável global e não colocar valor para inicializar ela, ela vai ficar dentro da área de dados não inicializados. Se eu definir uma variável global e colocar valor, ela vai ficar dentro da área de dados inicializados. E aí eu tenho as duas áreas que eu falei por último, lá quando eu fiz a apresentação da visão geral. A primeira é a stack, onde eu tenho a pilha de dados de cada função. E quando uma função chama outra, esse bloco de memória é empilhado, de forma que na parte de base da pilha fica a função main, e cada função nova chamada vai sendo empilhada. Conforme as funções vão terminando a execução, vai sendo desempilhado. Essa estrutura é chamada de LIFO, que é o Last In, First Out, ou seja, o último a chegar é o primeiro a sair. Então, se a gente quiser, a gente pode fazer uma analogia com a função main. A função main é a primeira a ser executada. Então, ela vai ser a última a sair da memória, porque ela é a função que chama todas as outras funções. É por onde o programa começa e é por onde o programa termina. A outra área de memória que eu tenho é o heap, que é a área que a gente vai tratar bastante hoje. Aqui no heap é a área onde eu consigo, depois que o programa está rodando, alocar espaços na memória de forma dinâmica. As outras áreas de memória são todas áreas que a gente considera estática. Por quê? Quando o programa é compilado, as áreas de memória desses outros locais já são reservadas. Então, quando eu tenho lá a área do programa, eu já sei o tamanho. As variáveis que eu declarei como global, eu já sei o tamanho. As variáveis que eu declarei como local, eu já sei o tamanho. Agora aqui no heap não. No heap eu tenho funções para gerenciar isso. Eu tenho a função malloc para alocar o espaço e o free para liberar esse espaço aí, que a gente vai ver como utilizar ao longo da aula de hoje. Aqui é um desenho
só para a gente tentar sair dessa ideia somente textual, né, abstrair um pouco, imaginar como é a memória. Imagine que eu tenha meu stack como uma pilha que cresce de cima para baixo, meu heap que cresce de baixo para cima, e em tese, se essas duas memórias se encontram, acaba a memória do programa. Isso acontecia antigamente, mas hoje, como a gente tem os sistemas operacionais que gerenciam memória, com memória virtual em disco, é muito difícil acontecer isso, porque em tese a gente tem acesso a toda a memória do computador. Mas se o stack encontrar o heap, a memória do programa acabaria. Mais para baixo a gente tem a área de dados não inicializados, depois a área de dados inicializados, e na base aí desse pilar a gente tem o nosso programa, que de fato é o código de máquina que está rodando aí. Bom, esse primeiro exemplo, ele mostra aqui nas duas primeiras linhas duas variáveis globais. A primeira é uma variável global que eu estou inicializando com o valor 10, a segunda é uma variável global que eu não estou inicializando. Então a primeira vai ficar no segmento de dados inicializados e a segunda vai ficar no segmento de dados não inicializados. Eu tenho uma função somar. Os dois argumentos, aí, o int a e o int b, quando você chamar a função, ele vai criar um bloquinho referente a essa função, que vai ficar lá no stack e fica alocado na pilha. A variável c que eu declarei dentro da função também, o pilha aí é o meu stack, ele também vai ficar alocado lá. A função main, as variáveis locais, aí, o x, ele também vai ficar alocado na pilha. Vejam que eu tenho uma área de memória que fica os dados da função somar, que está lá na pilha, e um outro pedacinho lá na pilha, que está empilhado, né, que fica a função main. Então a função main ficaria na base da pilha. A hora que o meu programa chama a função somar, geraria um outro bloco de memória que fica no topo dessa pilha. A hora que termina o somar, esse bloco é descartado e só fica a função main. A hora que a função main termina, aí acaba o programa. Agora, voltando para a apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de ponteiro, né? Uma vez que a gente já tem uma visão de como funciona as diferentes áreas de memória em um programa em C, a gente vai falar de ponteiro. Ponteiro é um tipo especial de variável que dentro dele, né, o conteúdo dessa variável não é um conteúdo comum, né, não é um int, um char, um float, um double. Ele tem dentro dele o endereço de outra variável. E a gente vai ver dois operadores, o e comercial e o asterisco. Primeiro, o operador e comercial. O e comercial, para trabalhar com ponteiro, ele retorna o endereço de uma variável. Então, assim, se i é uma variável, então e comercial i é o endereço dessa variável. E é importante não confundir esse e comercial, né, o operador de e comercial para ponteiros, com os dois e's comerciais do operador lógico AND. São coisas distintas. O outro operador que a gente vai ver é o asterisco. O asterisco para a gente tem a ver com o conteúdo que o ponteiro aponta. Além de a gente usar o asterisco também para declarar o ponteiro. O que a gente pode dizer é que se um ponteiro P armazena o endereço de uma variável i, então P aponta para i, ou P é o endereço de i. E aí outra informação que a gente pode ter é que se um ponteiro P tem valor diferente de null, então asterisco P é o valor da variável apontada por P. Se i é uma variável e P vale e comercial i, ou seja, o endereço de i, então asterisco P é o mesmo que dizer i. Asterisco P é o conteúdo, é a variável i. Também é importante não confundir o operador asterisco da multiplicação. São coisas distintas. Aqui o asterisco vem coladinho numa variável do tipo ponteiro, diferente do operador de multiplicação. Então vamos fazer esse exemplo para a gente ver como é que funciona os ponteiros em memória. Eu vou criar aqui um novo arquivo fonte. E aí eu já vou iniciar ele com int main, o set bloqueio e o return 0, para a gente não esquecer. E vou criar duas variáveis aqui. Primeiro, um ponteiro chamado p para a variável int. Então vejam que a declaração do ponteiro eu uso asterisco antes do nome da variável. E vou criar uma variável x do tipo int também. Olha que interessante, eu vou colocar dentro do ponteiro o endereço de x. Ou seja, agora o meu ponteiro P aponta para a variável x. E aí eu vou trocar o valor da variável x. Vou escrever aqui, ó, x igual a 15. E aí eu vou exibir os valores tanto das variáveis
quanto o endereço dessas variáveis. Então, eu vou colocar aqui, ó, endereço de P. Ou seja, aonde que o P está em memória? O caractere de controle para a gente exibir endereços de memória é o percentual P. Vou exibir aqui o endereço de P. Então, como é que eu sei o endereço de P? E comercial P. Também vou exibir o endereço de X. Né? Então, aqui o endereço de X. Como é que eu exibo o endereço de X? Com E comercial X. O que eu quero mostrar aqui? Que tanto o endereço de P quanto o endereço de X, eles são diferentes, eles não são iguais. Mas, quando eu coloquei o valor 15 dentro da variável X, o conteúdo que P aponta também foi alterado, porque P aponta para X. Vou mostrar os valores agora. Aqui, as instruções para mostrar o valor. Vejam que, para eu pegar o valor que o P aponta, eu uso o asterisco P. No caso do X, é só usar a própria variável X. Vamos rodar o programa para ver como é que fica. Esse aqui é o exemplo 2 nosso. Então vejam, apesar de eu não ter alterado nada na variável P, né, eu não tentei colocar nenhum valor dentro da variável P, quando eu mudei o valor da variável X, como P aponta para X, quando eu mando exibir o conteúdo de P, ele está mostrando o valor de X. A gente pode também aqui mostrar o conteúdo da variável P. O conteúdo da variável P, e não da variável que P aponta, né? Aqui eu estou mostrando o conteúdo da variável P. Só mostrar como P aqui, ó. Ele tem que ser igual ao endereço de X. Vamos rodar o programa novamente para a gente comparar. Então vejam, ó, eu tenho o endereço de P, então P na memória está nesse endereço. O X na memória está nesse endereço. O conteúdo de P é o endereço de X. O valor do conteúdo que P aponta é 15 e o valor de X é 15 porque é o conteúdo que P aponta. Vamos voltar agora para a apresentação e a gente vai falar como as funções lidam com ponteiros. Por padrão, as funções que a gente constrói recebem os argumentos por valor, né? Ou seja, é feita uma cópia da função chamadora para a função chamada dos argumentos que são enviados. Essa é a forma padrão que a gente trabalha. Existe uma outra forma de chamar uma função, que é a chamada de função passando argumentos por referência. Nesse tipo de chamada, não é feita uma cópia do valor da variável, é passada a variável de fato. Em C, a gente não consegue passar a variável de fato, mas a gente pode usar ponteiros para simular, né, para obter um comportamento semelhante. Ao invés de passar uma variável comum, eu uso como argumento de uma função um ponteiro, e aí lá dentro daquela função eu consigo ter acesso à variável que está fora da função. Então uma função conseguiria alterar o valor de uma variável que está fora dela. Vamos ver um exemplo de como funciona isso. As duas formas. A gente vai ver uma função que recebe os argumentos por valor, que é o padrão que a gente já sabe fazer, e uma outra função que recebe os argumentos por referência. Vou criar um novo arquivo fonte. Nesse arquivo fonte eu já vou criar a estrutura básica do programa. Eu vou trabalhar com duas funções. Eu vou criar uma função que é somar por valor, que vai receber duas variáveis, int A e int B, que são os argumentos da minha função. E propositalmente eu vou usar a própria variável A, que é um argumento, para fazer a soma. A é igual a A mais B. E eu vou retornar esse valor. O que eu quero demonstrar aqui? Eu estou alterando o valor da variável A dentro da minha função, mas isso não reflete fora da função. Por que isso acontece? Porque a função somar por valor, ela tem os argumentos A e B como variáveis locais. Então, tudo que eu fizer dentro da função não reflete fora da função. E aí eu vou criar uma outra função chamada somar por referência. E essa função vai receber os argumentos para somar como ponteiros. Então vou ter aqui um int asterisco A, que é o ponteiro A, int asterisco B, que é o ponteiro B. E vou fazer algo semelhante. Eu vou usar a própria variável A como auxiliar para fazer a soma. Só que como eu estou trabalhando com ponteiro, como é que eu tenho acesso ao conteúdo da variável A? Eu tenho que colocar asterisco A é igual a asterisco A mais asterisco
B. Eu vou retornar o conteúdo da variável A. Vejam que essa função ela recebe os argumentos como ponteiros. Então, quando eu for chamar, eu terei que passar o endereço da variável. Lá no main, o que a gente vai fazer? Eu vou criar duas variáveis, um x, já colocar o valor 10 dentro dele, um y, colocar um valor 20, e vou criar uma variável z só para guardar o resultado da minha soma. E daí eu vou fazer, ó, z é igual somar por valor e passar a variável x e a variável y. E aí eu vou exibir esses valores em tela. O valor de x, o valor de y e o valor de z. Vamos rodar o programa até aqui. Esse aqui é o nosso exemplo 3. E aí ele tem um comportamento que a gente esperava já. Ó. Vejam que a variável x ela iniciou valendo 10 e terminou valendo 10, depois que eu chamei a função. A variável y ela estava valendo 20, depois que eu chamei a função continuou valendo 20. E a variável z ela teve o resultado da soma, então minha função fez a soma e retornou. Então mesmo eu alterando o valor da variável a dentro da minha função, isso não refletiu fora da função. A minha variável x continuou com o mesmo valor. Agora vamos fazer a chamada da função que faz a soma por referência. Eu vou duplicar essa parte de cima porque vai ser exatamente o mesmo processo. A diferença é que eu vou chamar a função somar por referência. E aí, como eu estou recebendo um ponteiro, eu tenho que passar e comercial, que são os endereços das minhas variáveis x e y. Vamos ver como o programa se comporta agora? Vou rodar novamente. Vamos ver aqui o resultado. Ó. A partir das três primeiras linhas iniciais se manteve. Ó, x vale 10, y vale 20 e o z vale 30. Mas olha o que aconteceu com a variável x aqui, depois que eu chamei a função somar por referência. Ela foi alterada. Por que ela foi alterada? Porque a minha função que soma por referência, ela está trabalhando com ponteiro. E uma vez que eu alterei o conteúdo apontado pela variável a, eu estou alterando a variável x, porque foi passado o endereço dessa variável x para o ponteiro a. Então a minha variável x teve o valor alterado fora da função. Dentro da função eu usei o ponteiro a, mas o que foi alterado foi a variável x, que era uma variável local do meu método main. Então, através de ponteiros, eu consigo ter um comportamento de uma função que recebe valores por referência. Então, eu tenho a possibilidade de criar uma função que altera o valor de uma variável dentro dela. Aí você me pergunta, por que a gente cria uma função que tem a capacidade de alterar uma variável que está fora dessa função? Um exemplo claro que vocês já utilizaram é a função scanf. Lá no scanf você passa para ele o endereço de uma variável que você criou. O scanf lê as informações que o usuário está digitando no teclado e altera a variável para você. Então é um dos usos possíveis para o recebimento de um argumento como ponteiro, simulando a passagem por referência em C. Agora a gente vai entrar, pessoal, no tópico principal da aula de hoje, que é a alocação dinâmica, né? Alocação dinâmica de memória. Por padrão, a declaração de variáveis que a gente faz no nosso programa, se for dentro de uma função, é alocado lá no stack. Se for fora da função, ele é alocado no segmento de dados. Mas, independente do local que está sendo armazenada essa variável, isso acontece antes do programa rodar, né? O compilador ele já sabe quais são os tamanhos variáveis que a gente vai utilizar e já aloca na hora de gerar o código executável do nosso programa. Se a gente quer fazer a alocação de memória depois que o programa começou a rodar, a gente vai ter que fazer o uso de algumas outras funções lá em C. A gente vai usar a função malloc para fazer a alocação de memória e a função free para liberar essa memória. Essas funções elas atuam sobre a memória heap, que é aquela memória não estruturada, aquela memória do amontoado. A função malloc é uma abreviatura de Memory Allocation. Ela vai alocar uma quantidade de bytes que você passar como parâmetro para ela lá no segmento heap da memória. E ela devolve o endereço desse bloco que foi alocado. Então, como exemplo aí embaixo, eu tenho um ponteiro chamado ptr do tipo char e eu aloco um byte usando o malloc. Vejam que o retorno do malloc eu estou guardando dentro do ptr. ptr é um ponteiro, então o retorno do malloc é um endereço de memória.
Lembrando que o malloc ele retorna um tipo genérico, que é o void asterisco. Vejam que a gente já tinha usado int, char, float, double. E a gente só tinha usado void para funções que não retornam valores. Agora é um outro uso do void. A função malloc ela retorna um ponteiro genérico, que é esse void asterisco. E a conversão para o ponteiro de char, que é a variável ptr, é feito automaticamente. A gente não precisa fazer nenhuma ação. Como nem sempre a gente sabe a quantidade de bytes que a gente vai ter que alocar em memória, existe um operador chamado sizeof que facilita bastante a nossa vida. O sizeof ele vai retornar a quantidade de bytes necessários para armazenar um determinado tipo de data. Então, se eu colocar sizeof float, ele vai retornar a quantidade de bytes que um tipo float usa em memória. O sizeof funciona até com tipos de dados mais avançados. Então, se eu fiz aí um typedef struct com 3 membros chamado data, e eu quiser alocar uma área de memória para guardar esses valores, eu posso simplesmente usar sizeof data dentro da memória malloc, que ele vai reservar o espaço de memória necessário para gravar esses 3 membros aí dessa estrutura que eu criei. Vejam que a gente sempre vai fazer uma combinação. Sempre que eu for alocar a memória, normalmente eu faço uma alocação combinado com esse sizeof, para não ter que ficar decorando a quantidade de bytes que cada tipo de dado ocupa em memória. A função free, ela libera o espaço de memória utilizado. Isso é importante porque a alocação da memória heap não é desalocada automaticamente. O programador vai ter que escrever a função free e passar o ponteiro que está apontando para aquela área de memória para ser liberada. Agora vamos fazer um outro exemplo onde a gente mostra que a gente pode alocar uma quantidade de bytes em memória para guardar uma determinada quantidade de valores em um determinado tipo. Essa alocação permite que eu trabalhe como se fosse um vetor. Eu posso usar a notação de vetores para acessar cada pedaço dessa memória. Vamos fazer esse exemplo 4 aí. Esse exemplo 4, já criei a estrutura básica que a gente está fazendo desde o início, a gente vai fazer a alocação de uma área de memória e mostrar como a gente pode usar a notação de vetores para trabalhar com ela. Bom, primeiro aqui eu vou criar um ponteiro de float chamado notas. Vou fazer a alocação desse ponteiro para conter 10 notas, 10 valores do tipo float. Então vou usar o malloc, sizeof do tipo float, e aí eu quero 10 posições, então vou fazer vezes 10. E a partir desse momento eu posso usar a variável notas como se fosse um vetor normal. Eu posso vir aqui e escrever notas da posição 0 é igual a 10. Notas da posição 1 é igual a 20. Mas eu também posso usar a notação de ponteiros, ou seja, eu quero acessar o conteúdo da variável notas para colocar o valor 20 lá dentro dela. Mas como que eu faço para acessar o conteúdo da variável notas na posição 1? Porque se eu não falar nada, ele vai estar na posição 0. Eu simplesmente somo 1 no ponteiro. Então, se eu escrevo asterisco notas mais 1, eu estou acessando o índice 1 do meu ponteiro. E aí eu posso colocar o valor 20. Ou seja, quando eu escrevo essa notação aqui de ponteiros, é a mesma coisa de eu estar escrevendo essa notação aqui de vetores. Vamos exibir esses dados na tela para a gente ver se realmente funciona dessa forma. Então aqui eu vou ter a minha posição 0, ele é um tipo float, então eu exibo ele com %f. E aqui eu vou usar a notação de ponteiro, ao invés de vetores. Então, ó, notas. Aqui eu não preciso escrever mais nada, porque é a primeira posição, seria equivalente a mais 0. E aqui embaixo eu vou mostrar a segunda posição do meu vetor. Deixa eu pular uma linha aqui para a gente não ter problema. E aqui eu vou usar a notação de vetores. Vou pegar notas da posição 1. Vamos rodar esse programa para ver como ele vai funcionar. Nosso exemplo 4. Então vejam, vou colocar aqui do lado para a gente comparar. Aqui, ó, eu aloquei 10 posições do tipo float nesse ponteiro notas. Então vejam que o ponteiro notas, como ele é uma variável local dentro da minha função main, ele está dentro do stack. O malloc ele vai reservar uma área de memória no heap. Então eu tenho uma variável no stack que aponta para o endereço de memória do heap. A primeira posição da minha variável notas eu usei notação de vetor para colocar o valor 10. Então está aqui o valor 10. E vejam que interessante, para exibir eu usei notação de ponteiro. A segunda posição do vetor notas eu usei notação de ponteiro. Então eu peguei o notas mais 1
Então ele vai deslocar o ponteiro para pegar o próximo elemento, né, o mais 1, em relação ao endereço base. Vejam que o C já desloca automaticamente, como eu tenho uma variável float, ele já desloca a quantidade de bytes exato para pegar o próximo float. E aqui embaixo eu estou mostrando isso com notação de vetor. Então eu posso trabalhar com as duas notações aí que ele vai funcionar. É óbvio que a notação de vetores é mais simples, a gente escreve menos e fica mais intuitivo. Então, normalmente, quando eu estou trabalhando com ponteiros para alocação dinâmica de vetores, eu prefiro usar a notação de vetores. Como é que funciona os vetores com as funções e com os ponteiros? Uma coisa importante é o seguinte, né? Todo vetor em C é um ponteiro. Por isso que a gente pode usar tanto a notação de ponteiro quanto a notação de vetores para a gente acessar a área de memória que foi alocada. Isso também explica o motivo da gente não usar o operador e comercial para o argumento do scanf. Lembra quando a gente trabalha com vetor de caracteres? A única exceção que a gente tem no scanf de não usar o e comercial é quando a gente está lendo o scanf com um vetor de caracteres. Por quê? Por padrão, um vetor já é um ponteiro que contém um endereço de memória. Então, quando eu declaro um vetor, o vetor, na verdade, ele tem o endereço do primeiro elemento de memória. Por isso, quando eu chamo o scanf, eu não uso o e-comercial, porque o vetor já é o endereço. Se a gente usar isso como analogia, quando eu crio uma função que recebe um vetor e eu vou passar um vetor como argumento, eu também não preciso usar o e-comercial. Basta passar o nome do vetor, porque o próprio vetor vai ter o endereço da primeira posição de memória. Então vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, que é esse enunciado aqui. Escreva um programa que solicite ao usuário o número de notas a serem entradas. Crie um vetor com a dimensão especificada para armazenar as entradas, solicite as notas e chame uma função que retorna a média aritmética dessas notas. Após imprimir a média, o programa deve liberar a memória alocada para a matriz. A ideia desse programa é fazer uma função que calcula uma média, ele recebe o tamanho do vetor e o vetor para calcular a média, ele soma todos os elementos e retorna a média calculada. E no programa main, eu vou perguntar para o usuário, quantos alunos tem na sua sala? O usuário vai informar, eu vou alocar a memória necessária para guardar todas as notas dessa turma, da quantidade de alunos que o usuário informar. Vou fazer a leitura de cada uma dessas notas, vou fazer um loop para o usuário informar cada uma dessas notas e depois vou passar esse vetor para a função que vai calcular a média e exibir o valor calculado no programa main. Já criei a estrutura base do programa aqui, vou criar uma função que calcula a média. Essa função tem que receber o tamanho e o meu vetor. Vejam que eu vou receber o vetor como se fosse um ponteiro de float, porque vai ser um vetor de valores float. Estou trabalhando com notas aqui. Eu vou criar uma variável total para acumular todos os valores e vou criar uma variável inteira para controlar o meu loop. Vou fazer um for aqui de igual a 0 e menor que o tamanho com passo 1. Eu vou fazer aqui total mais igual v, que é o meu vetor, da posição i, que é o meu índice que está controlando o meu loop. Vejam que eu estou usando um atalho para fazer o acumulador. Eu poderia ter escrito total é igual a total mais v da posição i. Aqui eu estou usando simplesmente um atalho. E aí eu vou dar um return do total dividido pela quantidade. Eu poderia dividir pelo tan ou pelo i. Então aqui eu tenho a minha função que calcula a média. No meu programa principal, eu vou declarar um tamanho da turma, que vai ser a minha variável tamanho, um contador que eu vou usar para controlar o loop, um ponteiro para as minhas notas, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o usuário quantos alunos tem na turma. E vou usar o scanf para ler essa quantidade, guardando na variável tamanho. Em seguida, eu vou alocar a quantidade de memória necessária para eu colocar todas as notas. Então vai ser malloc tamanho vezes size of float. Ele vai alocar a quantidade de bytes necessárias para o tamanho da turma informado pelo usuário. Para eu não esquecer de liberar a memória depois, já vou chamar aqui o free notas. Isso aqui vai ficar lá no final do meu programa. Agora eu vou fazer um loop para ler todas essas notas. Então eu vou usar a variável c para fazer o controle do loop que vai ler esses valores. Vou mostrar uma mensagem na tela para o usuário saber qual nota ele está entrando. E vou ler cada uma das notas no meu vetor. Vejam que eu vou usar a notação de vetores nesse ponteiro. Então eu tenho que usar o e-comercial, porque eu não estou lendo o vetor todo de uma vez, estou lendo cada posição do vetor. Então notas da posição C. Depois que eu li todas as notas,
eu vou dar um printf e exibir a média. Como que eu vou fazer a exibição da média? Usando a função que a gente criou lá em cima. Calcular média. Eu passo o tamanho e o meu vetor, no caso aqui o meu ponteiro, de notas. Vamos ver se o meu programa vai funcionar. Nosso exemplo 5 aqui. Então, quantos alunos tem na turma? Vou trabalhar com 5 alunos. Então, deixa eu colocar aqui do lado da minha tela para a gente ver o código fonte junto aqui, ó. Então vai ser nota 5, segundo aluno 4, 9, 7, 8. A média 6,6. Então vejam que o programa funcionou. Esse aqui foi um exemplo um pouquinho mais complexo. Que eu usei uma função que recebe um ponteiro e no meu programa principal eu perguntei ao usuário quantos dados ele queria armazenar, no caso a quantidade de alunos que tem na turma, e aí eu aloquei dinamicamente o meu vetor. Sem isso, eu teria dificuldade para conseguir criar um vetor que conseguisse alocar toda a turma, porque eu não saberia o tamanho da turma antes do programa rodar. E aqui é o resultado do exercício. Pessoal, a base que eu usei para esse material foi o livro C Completo e Total, um livro bastante famoso aí na área de C. Vocês encontram aí nas bibliotecas ou na internet, até às vezes você acaba encontrando. Eu também usei um artigo na internet que eu estou disponibilizando o link para vocês. A aula de hoje era isso. Agradeço a participação de todos. Um abraço.